Sejam muito bem-vindos, meus caros, e soubemos no dia de hoje que mais de um terço das pessoas que já não se podem recandidatar em 2025 por causa da lei de limitação de mandatos, nomeadamente dos autarcas, já têm cargos, é verdade, já têm cargos para a continuidade do seu mesmo tacho e, portanto, vamos ver esta situação nesta notícia que eu acho que é particularmente interessante e falar um bocadinho sobre os detalhes desta situação. Vamos então ver, meus caros, esta notícia, onde temos: governo já arranjou cargos a mais de um terço dos autarcas que não se podem recandidatar em 2025. Na sexta-feira, o autarca de Amarante veio ao público justificar a sua renúncia. Mais um dos presidentes em limite de mandatos que estão a receber nomeações entre governo e entidades públicas. O combate aos dinossauros autárquicos motivou a elaboração de uma lei que, a partir de 2005, proibiu o desempenho das funções de presidente de Câmara Municipal e de Junta em um determinado território durante mais de 3 mandatos, ou seja, 12 anos consecutivos. Nas eleições que levarão os cidadãos a escolher os seus representantes locais em setembro ou outubro deste ano, mais de 100 presidentes não se poderão candidatar de novo à autarquia por si presidida. Destes, os socialistas estão em maior número, acima da meia centena, enquanto que no PSD, sozinho ou coligado sobretudo com o CDS, são mais de 3 dezenas. Entre 2 de abril de 2024, quando tomou posse, e a semana passada, o governo de Luís Montenegro já conseguiu encontrar colocação para mais de um terço dos seus autarcas nesta situação. 4 autarcas em limite de mandato assumiram pastas de secretários de Estado, enquanto 8 rumaram a instituições em que a nomeação depende apenas do governo. Portanto, meus caros, a questão é um bocadinho por aqui, e esta é sempre a dificuldade, porque reparem, esta lei tem como objetivo, e eu nem estou certo de que concorde com ela na íntegra, porque ao mesmo tempo que eu quero que haja uma rotatividade do ponto de vista dos cargos públicos, eu também quero que estas pessoas tenham a possibilidade de governar sem terem que estar a pensar para onde vão a seguir. Por outro lado, se nós damos demasiado tempo de mandato a alguém, essa pessoa pode criar uma habituação ao poder, diga-se de passagem, e pode não resolver coisíssima nenhuma. Mas eu acho que para projetos a longo prazo é desejável também que haja uma certa continuidade do poder político, isso sem dúvida nenhuma. Se não houver projetos de longo prazo, estamos apenas a governar para o dia-a-dia, e não há nenhum país que subsista apenas a governar para a espuma dos dias, e portanto eu acho que é preciso projetos, e é preciso projetos que sejam perseguidos e que sejam feitos, mas para haver um projeto contínuo, ainda para mais numa altura de tamanha polarização política, é difícil ter um projeto contínuo do ponto de vista do que é efetivamente um projeto para o país, seja ele económico, seja ele até do ponto de vista da resolução de problemas, é algo difícil haver um projeto contínuo. Portanto, eu tenho aqui uma ambiguidade nesta situação. Não estou certo de qual seja a melhor posição, sinceramente não tenho bem a opinião sobre isto. Por um lado, percebo a necessidade de rotatividade para não haver determinadas pessoas agarradas ao poder, mas por outro lado concluo que há uma dificuldade em implementar projetos com mandatos mais curtos e, portanto, tenho uma ambiguidade nesta situação. Se acrescentarmos a meia dúzia que foram os parlamentos de Lisboa ou de Bruxelas enquanto deputados, beneficiando de lugares elegíveis das listas do PSD, mais de metade dos autarcas em limite de mandato encontraram espaço para prosseguir a sua vida política e profissional. Nos casos dos autarcas mais sonantes, como Carlos Carreiras em Cascais ou Ricardo Pio em Braga, não há notícia sobre o que farão após outubro de 2025. Outros municípios igualmente relevantes, como Faro ou Santarém, já têm futuro definido. Ricardo Gonçalves saiu de Santarém em 2024 para o Instituto Português do Desporto e da Juventude. Rogério Bacalhau chegou a despedir-se da Câmara Algarvia em janeiro para presidir ao Conselho da Administração das Águas do Algarve, Grupo Águas de Portugal, mas acabaria por recuar e esperar pelo fim do mandato para assumir funções. E, portanto, daqui para baixo tem aqui as pessoas que já foram colocadas nessa situação, os 12 presidentes de Câmara em fim de mandato já colocados. Esta notícia está bem construída, eu vou deixá-la na descrição para que vocês a possam consultar, mas é um bocadinho por aqui. Eu tenho aqui um bocadinho de ambiguidade sobre esta situação, ainda para mais em poder autárquico. Sabem que eu acho que é essencial para alguém que queira implementar um verdadeiro projeto para o país, ter tempo suficiente para o implementar, mas ao mesmo tempo não me agrada que determinadas pessoas ganhem habituação ao poder e até tiques de tirano,
tendo em conta que têm um bocadinho mais de mandato para exercer. Portanto, eu sinceramente não estou certo do que fazer nesta situação. Eu estou certo de uma coisa: nós precisamos de uma nova elite política. Isso eu tenho a certeza absoluta. Eu não quero que as elites sejam autodestrutivas como são em regimes liberais, porque os liberais veem as elites basicamente como algo que deve ser desmerecido. Os liberais mais os progressistas nesta situação. Os liberais que veem as elites algo como desmerecido, que deve aliás ser combatido. O elitismo é algo negativo, não é? Nestas sociedades liberais, progressistas e mais à esquerda, obviamente. Depois temos os liberais à direita, temos os liberais à esquerda. É consoante. Usar liberais às vezes é vago para falar sobre o assunto. Mas temos esta ideia de que as elites devem ser combatidas e que não devem existir elites. Muito pelo contrário, eu acho que as elites são 100% necessárias, mas nós precisamos de elites no verdadeiro sentido da palavra. Pessoas de elite na medida em que são pessoas virtuosas, são pessoas que têm experiência política, são pessoas que já tiveram uma vida anteriormente e que são as melhores pessoas para governar o país. E que nem por isso ganham uma determinada arrogância porque foram colocadas numa situação de elite. Portanto, eu acho que, em certa medida, eu não faço o caminho comum com os populistas no sentido ideológico da coisa, quando os populistas precisam verdadeiramente de uma elite corrupta para a subsistência. Por outro lado, eu acho que sim, faço o caminho comum com os populistas quando acho que há uma elite corrupta que deve ser combatida, mas por outro lado eu quero uma implementação de uma nova elite que seja verdadeiramente uma elite. Não é chamarmos elite políticos completamente inúteis que não fizeram nada do que deambular-se pela Assembleia da República sem qualquer tipo de experiência prática e depois ao fim de 40 anos a deambularem-se pela Assembleia da República dizem que têm experiência política. Eu quero elites no verdadeiro sentido da palavra, aliás, no sentido aristotélico da palavra, não é? Portanto, acaba por ser uma junção das duas coisas, que é, inclusive está aqui num livro que eu tenho andado a ler, que é um senhor chamado Patrick Deneen, em que ele fala do aristopopulismo, não é? Que é um conceito novo que eu estou a aprender ainda o que é, mas que me faz muito sentido, que é a ideia de que é preciso verdadeiramente primeiro atender às vontades do povo e depois combater essa elite corrupta, mas ao mesmo tempo não nos podemos satisfazer com uma sociedade que não tenha elites, porque uma sociedade que não tenha elites é uma sociedade pobre intelectualmente e sem direções, e eu acho que é importante ter elites, mas tem que ser elites virtuosas, têm que ser pessoas capazes de exercer cargos públicos, com experiência de vida, que sejam capazes de ouvir o povo e que não se distanciem de tal forma arrogante que o povo seja obrigado a manifestar-se com um estrondo nas urnas para ser ouvido. E portanto eu acho que é um bocadinho por aqui. E sobre esta situação, eu acho que é o sistema dos últimos 50 anos a funcionar. Pessoas que já estavam em fim de mandato e que se calhar nem têm nada propriamente a oferecer, foram nomeadas pelo atual governo para determinados cargos, visto que estão em fim de mandato. E portanto, isto é o perpetuar do sistema, meus caros, mas eu acho que é importante fazer este tipo de denúncias. Vou deixar a notícia na descrição para o caso de estarem interessados. Eu acho que é relevante falarmos sobre este assunto, porque ao mesmo tempo que a lei serve para a rotatividade dos cargos públicos, temos também determinadas pessoas que, se não se mantêm nesse mesmo cargo público, arranjam sempre outro tipo de cargos. E a ideia de exercer poder político não é propriamente a vossa manutenção nos cargos, é sim a boa prática e o bom desempenho desses mesmos cargos. E portanto, era isto basicamente que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos que gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.